Olá pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, na nossa aula de História, nós iremos falar sobre a nacionalidade. Bom, a nacionalidade está ligada ao país de origem que a pessoa nasceu. Por exemplo, eu nasci no Brasil. A minha nacionalidade é brasileira. Assim como quem nasceu no Japão, a sua nacionalidade é japonesa, entre outros países. Bom, agora eu peço que vocês abram o livro de vocês na página 90 e vocês irão acompanhar a leitura junto comigo. Além do nome que recebemos ao nascer, nossa identidade também está relacionada com o lugar onde nascemos. Quem nasce no Canadá tem nacionalidade canadense. Quem nasce na China tem nacionalidade chinesa. As pessoas que nascem no Brasil têm nacionalidade brasileira. A certidão de nascimento é um dos documentos que comprovam a nacionalidade de uma pessoa. Quando nós nascemos, nós recebemos a nossa certidão de nascimento, que é um documento. Esse documento tem o nome dos nossos pais, dos nossos avós, o local onde nós nascemos, etc. Tem várias coisas nesse documento. Vocês podem até pedir o responsável de vocês a certidão de nascimento de vocês para vocês poderem ver o que tem nesse documento, tá bom? O Brasil foi formado por diversos povos indígenas que aqui vivem há milhares de anos e também por descendentes de portugueses, de povos africanos e de imigrantes de diversos países. Tem uma coisa chamada dupla cidadania. Por exemplo, a minha nacionalidade é brasileira, como eu falei para vocês. Mas o avô do meu pai, ele é português, ele nasceu lá em Portugal. Eu posso ter dupla cidadania. Eu posso ter a cidadania de morar em Portugal. Por quê? Nos meus descendentes, eu tenho na minha família, descendentes de português. Então, eu posso ter a dupla cidadania. Na página 91, vamos continuar a leitura. Entre os símbolos que podem representar e identificar um país estão a bandeira e o hino nacional. Pense, por exemplo, em competições esportivas internacionais como as Olimpíadas e a Copa do Mundo. Você deve ter notado que os países são representados pelas cores de sua bandeira e que antes de um jogo ou de uma prova esportiva é tocado o hino nacional das nações que vão competir. Por exemplo, nos jogos. Antes de iniciar, os jogos que a gente assiste, geralmente eles cantam o hino do nosso país antes de iniciar a partida. A bandeira brasileira foi criada em 1889. A cor verde simboliza as matas brasileiras, o amarelo remete ao ouro, o azul representa o céu e o branco a paz. Outro elemento que caracteriza a identidade brasileira é a língua. Apesar dos diferentes sotaques e expressões encontrados no Brasil, a língua falada em todo o território é a mesma, isto é, a língua portuguesa. Abaixo tem uma pergunta. Você já viajou para alguma cidade ou estado brasileiro em que as pessoas tinham um sotaque diferente do seu? Como se sentiu? Aí vocês podem estar respondendo nesse espaço abaixo, tá bom? Não tem linha, mas se vocês quiserem, vocês podem estar anotando aqui. Página 92. Identidade e identidade cultural. Bom, cultura está ligado à maneira que nós vivemos, que comemos, que vestimos, as músicas que nós ouvimos. E a identidade é o sentimento da gente permanecer a uma comunidade ou a um grupo social. E agora nós iremos continuar a leitura. Identidade é tudo aquilo que caracteriza você como indivíduo. Tudo de que você gosta e acaba se identificando mais, isto é, suas preferências e seus gostos, que podem ser iguais aos gostos e preferências de um grupo ou de diferentes. Leia o texto abaixo que trata-se da identidade. As identidades de uma pessoa podem ser muitas e mudam ao longo da sua vida. Elas servem para que as pessoas se sintam parte de um grupo, com semelhanças entre si, e que se diferenciem das pessoas que fazem parte de outros grupos, com outras características. Por exemplo, Igor gosta de andar de skate, por isso as roupas que ele veste, os lugares que ele frequenta e algumas palavras que ele fala têm a ver com a sua preferência.
Igor tem uma identidade cultural de skatista. Ao dizermos que somos brasileiros, estamos nos identificando com um grande grupo de pessoas que, além de nascerem no mesmo país, falam a mesma língua e compartilham a mesma história e a mesma cultura. Cultura diz respeito ao conjunto de tradições, costumes, conhecimentos de uma dada sociedade, de um grupo ou classe social. Aí abaixo também tem uma pergunta. Você se identifica com algum esporte ou estilo musical? Com quais ou com qual? Conte para os seus colegas e o professor. Se vocês quiserem, vocês podem estar anotando aí nesse espaço abaixo, tá bom? Na página 93, são as atividades que vocês irão fazer no livro de História. No número 1 está assim: qual é a nacionalidade de quem nasce no Brasil? Que documento reconhece isso? Aí vocês irão dizer qual é a nacionalidade da pessoa que nasce no Brasil, que eu já falei para vocês, e qual é o documento que reconhece isso. Qual é o documento que eu falei para vocês, que quando nós nascemos, nós recebemos, e ali tem um local onde nós nascemos que diz a nossa nacionalidade. Número 2. Qual é a sua nacionalidade? Você se identifica com as pessoas do lugar onde nasceu? Em que? Explique. Aí vocês irão explicar e irão responder nas linhas abaixo. Número 3. Imagine que você precisa escrever uma carta para alguém que mora em outro país. O que você contaria para essa pessoa sobre o Brasil e sobre ser brasileiro? Escreva abaixo. A número 2 e a número 3 são de respostas pessoais, tá bom? Aí vocês irão responder de acordo com o que vocês quiserem. Além de fazer a atividade no livro de História, vocês irão fazer a atividade no caderno de operações, tá bom? Eu irei mandar uma atividade em PDF, vocês irão fazer no caderno de operações. Então, na aula de hoje, nós iremos fazer atividade no livro de História e no caderno de operações, tá bom? Nossa aula se encerra por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!